Olá, superpoderosas! Sejam muito bem-vindas à nossa primeira live, nosso primeiro encontro de muitos que virão por aí, em que a gente vai falar sobre emagrecimento. Hoje o nosso tema é sobre autoimagem, tá? Antes da gente aprofundar nesse assunto, eu queria trazer uma analogia para vocês entenderem que esse reflexo, né, quando você se olha no espelho, aquele reflexo é o seguinte: imagina que você entra numa sala de cinema, senta na sua poltrona, e aí lá naquela tela gigantesca tem um filme passando. Então, imagens, né, uma luz que tem imagem, som, e aquilo vai rodando e você acredita que o filme está vindo da tela, né? Só que, na verdade, o filme não vem da tela. Ele vem de um projetor que está lá atrás. Então, o filme vem daquele projetor e a gente não fica olhando para o projetor, certo? A gente fica olhando para aquela tela, para para aquelas imagens projetadas na tela. A nossa mente é o projetor, né? Então, a nossa mente tem lá todas as informações. E a nossa mente projeta na tela tudo aquilo que está dentro da gente. Então, aquela frase, né? A gente não vê a vida como ela é, a gente vê a vida como nós somos. Isso é muito real, porque a mente projeta tudo aquilo que está dentro da gente. Então, aquele reflexo que você está vendo, não necessariamente ele é real. Ele vem de questões internas suas, né? Então, vamos lá, aquela imagem que você vê, o teu olho capta aquela imagem, traz aquela informação para dentro do cérebro, o cérebro ele codifica aquela imagem, ele traz, né, todas as informações de comparação, tudo que você vivenciou, que lembra aquela imagem. Então, né, quando você era criança, quando você era adolescente, o que que aquela imagem te traz de sensação, de sentimento? E aí a mente projeta naquela imagem toda essa codificação, todo esse significado. Por isso que tem muitas pessoas que têm distorção de imagem, né? Já viram aquelas pessoas que são magras e se veem gordas, se veem com excesso de peso? Tem uma distorção, porque justamente acontece isso. Elas trazem naquele reflexo todas as dores delas. Isso acontece com a gente também, tá? Então percebe que o reflexo no espelho, aquela imagem que reflete, vai muito além do reflexo, né? Então, pensa o seguinte, gente, nós somos seres muito mais complexos do que a gente imagina, né? Então, você tratar a obesidade não é só fazer exercício físico e alimentação. São sim pilares importantíssimos, tá? Eu tô sempre aqui falando de exercício físico, eu tô sempre inspirando as pessoas a praticarem com exercício físico. Assim, tem milhares de artigos científicos mostrando os benefícios mental, emocional e físico, tá? Só que se a gente não vai para questões mais profundas, a gente não vai resolver a obesidade, né? Então, para ter um resultado definitivo, a gente vai precisar aprofundar algumas coisas, tá bom? Então, como é que essa autoimagem ela é formada, né? Como é que esse reflexo no espelho traz essas informações para mim? Bom, essa projeção, gente, ela é formada primeiro com os nossos antepassados. Sim, os nossos antepassados viveram questões na vida muito mais complicadas do que a gente vive hoje, né? Assim, foram coisas muito pesadas, então guerra, escassez, a questão dos relacionamentos. A mulher, né, ela não tinha muita voz, não tinha muitos direitos, escravidão. Então, os nossos antepassados, eles vivenciaram muitas coisas que não tem como a gente fugir disso, porque está dentro do nosso DNA, está dentro de cada célula do nosso corpo. Todas essas questões sentidas pelos nossos antepassados vêm junto com a gente, tá? No nosso DNA e num campo de informação na qual nós somos inseridos.
tá? Mais para frente eu vou explicar para vocês como é que funciona a questão do campo, mas a gente sim, a gente é influenciado sim por um monte de informações na qual nós somos inseridos, tá? E isso influencia na forma com que eu me vejo, a minha autoimagem. A gestação, então, a partir do terceiro mês de vida, eu recebo todas as informações da minha mãe, então, tudo que a minha mãe sente, tudo que minha mãe se preocupa, se ela tá com algum problema de saúde na gestação, a preocupação dela, os medos dela, né, enfim, tudo que ela sente, isso é passado pra gente, tá? Então, a partir do terceiro mês de gestação, a gente já vai absorvendo aí crenças, medos, questões positivas também, tá, gente? Porque quando eu falo da gente absorver informação, tudo que é positivo a gente também absorve, não é só questões negativas. Então, a gente vai absorvendo dos nossos pais, né, do ambiente que eles estão inseridos ali, que a nossa mãe está inserida, isso passa pra gente, tá? Aí a gente nasce e os primeiros 7 anos de vida, né, nosso primeiro setênio, nós como crianças, a gente, na verdade, nós somos esponjinhas. Nós absorvemos absolutamente tudo o que é ensinado pra gente. Então, a gente não questiona se aquela informação passada pra gente é real ou não, se é certo ou errado. "Ah, não, isso eu não acredito, isso que você está me falando", não, a gente simplesmente absorve como real, principalmente dos nossos pais, professores, mestres, né, técnicos que a gente tem ao longo da vida, as nossas figuras de autoridade, eles têm um poder de influência muito grande na formação das nossas crenças, na formação dos nossos hábitos, na formação de tudo que a gente acredita e leva uma vida inteira acreditando. Então, se o nosso pai, a nossa mãe fala que a vida é luta, que a vida é difícil, que você tem que se esforçar muito para conquistar algo, né, e que a família é gorda e eu vou ser gorda também, que a família tem essa doença, eu vou ter também. Isso tudo são crenças passadas pra gente, né. E vai muito do exemplo também, a criança ela se espelha muito pelo comportamento dos pais e do ambiente que ela está inserida. Então olha a importância, né, da gente criar um ambiente ali para os nossos filhos, para quem tem filhos, para que eles não encarem aquilo como real. Então a gente é muito influenciado pelas figuras de autoridade na nossa vida, também pela mídia, então muito cuidado com o que vê, né, pela cultura do país, do estado, da cidade que você mora ali, isso tudo influencia a nossa personalidade, né. E aí, depois de um tempo, depois de formada a personalidade, eu defino, através de todas essas informações que eu recebi, o que é real e o que não é real, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, né, que são crenças. E aí eu busco, a partir daquelas informações, o bonito, o certo, né. Então a nossa personalidade é formada assim, e essa projeção que a gente vê, né, no espelho, vem daí, tá bom? Então, a visão que a gente tem do próprio corpo, tá muito relacionada com todas as experiências que a gente vivenciou. Experiências mentais, emocionais e físicas, interfere muito nessa visão, tá? E aí a gente estabelece o que é bonito e o que não é, né? E buscamos esse bonito a todo custo, ok? Bom, existe um filme, gente, tem um filme que eu assisti que explica muito, muito assim, claramente, de uma forma muito divertida, essa questão da autoimagem. Chama Sexy por Acidente, está no Netflix, tá? Se você quiser ver, eu acho que dá muita clareza para você do poder que a autoimagem tem, que não quero dar nenhum spoiler aqui, mas eu só para introduzir o filme, que é o seguinte, é uma moça que não gosta do corpo, não gosta da autoimagem, não está satisfeita com a área profissional, ela não consegue se relacionar, ela não se ama, né. E aí você percebe com o jeito que ela se veste, o ambiente de trabalho dela, as amizades dela, ela é uma pessoa que não tem muito auto-amor, autoestima. E aí o que que acontece?
ela acaba sofrendo um acidente. E dentro dela, dentro da mente dela, muda, vira uma chavinha, e quando ela se vê no espelho, ela vê uma pessoa incrivelmente linda, gostosa, maravilhosa, porque a percepção do corpo dela, né, de todas aquelas questões internas mudou com o acidente. Então ela se vê linda, ela se vê maravilhosa. Ela não mudou fisicamente, é a mesma pessoa, só que dentro dela mudou essa percepção. E a partir daí, as coisas na vida dela começam a se transformar. Ela tem mais garra e mais energia para buscar o trabalho dos sonhos dela, né, porque ela se acha linda, maravilhosa e capaz. Ela começa a se relacionar, né, que ela antes ela não conseguia ter um relacionamento amoroso, e ela começa a se relacionar, ela começa a se destacar na área profissional dela. Então tudo começa a se transformar simplesmente porque ela mudou internamente, fora dela não mudou nada. Mas, olha que interessante, dentro dela mudou. E aí ela começa a querer se cuidar, ela começa a querer se vestir melhor, cuidar do cabelo. Então, gente, entenda uma coisa, a mudança que acontece não é fora primeiro. A mudança precisa ser interna primeiro, para depois vir fora. Então, primeiro você tem que ser, para depois ter. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Eh Entenda uma coisa, dentro da gente, existe uma criança. Sabe aquela criança que você foi? Está lá, dentro de você, ela não sai de você. Então tudo que ela vivenciou, tudo que ela passou, todos os conflitos que ela teve, está dentro de você. Então, em alguns momentos, você precisa conversar com essa criança. Dizer para ela que deu tudo certo, né, que ela se transformou numa pessoa incrível, pegar essa criança no colo, né, amar essa criança, porque ela está dentro de você. E normalmente, né, quando a gente vê algo que está disfuncional no nosso externo, no nosso corpo, que nem o excesso de peso, obesidade, qualquer coisa externa, qualquer coisa emocional, é uma criança ferida que tem dentro da gente. Então a gente precisa ensinar essa criança que, ok, ela passou por aquelas questões, mas vai dar tudo certo, tá tudo certo, ela é amada, ela é querida. Então essa criança, a gente vai fazer algumas práticas lá na frente, para estar pegando essa criança no colo, gente, e quando ela entende que ela é amada e que ela nunca esteve sozinha, muita coisa muda, tá? Então, a gente acaba gastando muito tempo da nossa vida, muita energia, às vezes muito dinheiro, para buscar um padrão que, no fundo, a gente não quer. A gente busca aquele padrão para ser amada, para ser aceita, para preencher um vazio que está ali dentro, que foi ocasionado lá na nossa infância, só que a gente não sabe como preencher. A gente não sabe que o preenchimento é interno mesmo, que aquilo que a gente mais tem de valor está dentro da gente, não fora. Não é a pessoa que está fora, não é o dinheiro que está fora, não é nada fora, é dentro. Então a gente gasta muito dos nossos 3 principais ativos, tempo, energia e dinheiro, buscando o padrão, o que foi ensinado pra gente que é legal ser, que é legal ter, né. Então suas crenças controlam a sua vibração, que controlam seus comportamentos, que controlam seus resultados, tá. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre essas feridas emocionais que a gente sofre na infância, na adolescência e que a gente vivencia na fase adulta também, tá? Só que na fase adulta a gente já tem uma maturidade para lidar, muitas vezes, né? Nem sempre, mas a gente já tem um amadurecimento para lidar com algumas situações. Na infância e na adolescência a gente não tem isso, então o nosso corpo absorve essas informações de uma forma diferente, tá? Então, muito que a gente vê no espelho, gente, quando você se olha no espelho e se vê uma pessoa fora do padrão, que você se vê como uma pessoa que não merece, né, tal coisa,
que é feia, que não é capaz de fazer algo, né, porque muitas vezes não são só questões físicas, mas questões intelectuais, emocionais, mentais que vêm com aquele reflexo, né. E muito do que a gente vê ali são as nossas feridas emocionais lá da infância e da adolescência, tá. Então são feridas como, por exemplo, abandono, rejeição, né, são 5, traição, humilhação e injustiça. Então o que que acontece? Muitas vezes a gente passa sim por situações que geram essas feridas emocionais. Então, muitas vezes, muitas crianças, infelizmente, passam por abandono. E quando eu falo abandono, não é só você abandonar a criança e ir embora. Muitas vezes o abandono está ali dentro de casa mesmo. Os pais, eles não dão afeto, não dão carinho, e a criança se sente abandonada dentro de casa, né. Rejeição também, a gente vê muito isso acontecer. Mas também pode ser uma percepção da criança, não a intenção dos pais. Como por exemplo, ó, eu sou, irmã de mais 3, então nós somos 4 filhos. Minha mãe cuidando de 4 crianças, em algum momento, ela me deixou no berço chorando, né, para acudir outra criança, para dar comida, fazer outras coisas. Porque imagina, né, 4 crianças, é complicado. E aí naquele momento chorando, pedindo o afeto da minha mãe, pedindo carinho, o aconchego, o colo dela, o cheiro dela, ela não pôde me dar naquele momento. E eu fiquei lá esperando. A minha perspectiva foi de ter sido rejeitada pela minha mãe naquele momento, tá. E isso às vezes não acontece uma vez, né, acontece 2, 3, às vezes uma infância toda, mas gente, olha só, ninguém tá aqui para culpar pai e mãe, tá, porque entenda uma coisa, os nossos pais, por tudo que eles fizeram o melhor que eles podiam, tá. Ninguém tá aqui para falar que pai e mãe é errado, não, não, eu sou mãe, sei o quanto é difícil, né, educar, estar presente, fazer tudo aquilo que os especialistas falam, que a gente fica louco, fica louca, mas entendam que a percepção que a criança tem, não que ela está sendo abandonada ou rejeitada, mas é a percepção dela e ela guarda aquela informação com o sentimento, a sensação que ela tem ali, né, o corpinho dela todinho vibra naquilo e capta aquela informação. Lá na fase adulta, essa sensação de falta que ficou na infância, vai ficar. E aí a pessoa tem a necessidade de buscar, que ela acha que buscando externamente, muitas delas buscam na comida, esse aconchego, esse carinho, essa coisa gostosa, essa sensação boa, busca na comida. E aí a pessoa tem a vontade de comer uma quantidade cada vez maior e a todo momento para ter aquela sensação a todo momento. Mas aquilo não cessa, né, depois que a comida vai embora, depois que, né, que você tem a digestão ali, aquela sensação de vazio volta. E aí você precisa trazer mais, né, aquela descarga de dopamina que dá aquela sensação de prazer gostosinha, e aí você tem necessidade de comer mais e comer mais e comer mais e vira um ciclo sem fim, né. Então por isso que eu falo, aquela imagem que você vê no espelho vai muito além do reflexo, tá gente? Muito além. Então, é importante a gente entender como foi a nossa criação, como é que foi, né, a nossa infância, se os nossos pais estavam presentes, como é que nós nos relacionávamos com os nossos pais, como os nossos pais se relacionavam com a gente. Às vezes nem é dentro de casa, mas fora de casa, porque a gente vai para a vida, a gente vai para a escola, a gente tem relacionamentos fora de casa. Muitas vezes acontece aí um professor que é mais rígido e aí faz o aluno passar por uma questão de humilhação, de injustiça, e a gente vai absorvendo. A gente vai absorvendo e formando ali a nossa personalidade e a imagem que a gente vê no espelho refletida, tá? Então, a frase do Maxwell Maltz fala e reduz, né, resume muito bem o poder da autoimagem. Então, assim, a autoimagem é a essência da personalidade e do comportamento humano. Mude a autoimagem e ambos serão transformados. Então percebe que para mudar aquele reflexo no espelho, não é só você olhar para o físico,
né. Não é só fazer questões físicas, então exercício, alimentação. Pensa o seguinte, nós não somos só um corpo físico, nós temos um corpo mental, um corpo emocional, corpo energético, que influenciam no corpo físico. Imagina uma linha com várias camadas, onde o corpo físico é a ponta da linha. Se a gente ficar mexendo aqui no corpo físico, a gente não muda muita coisa, a gente precisa retroceder, voltar um pouquinho. Então deixa eu ver como é que está o meu corpo energético, deixa eu ver como que está meu corpo emocional, meu corpo mental. Mudando algumas coisas nesses outros corpos, a gente influencia diretamente no corpo físico. E aí mudar o corpo físico fica muito mais leve. E o resultado é muito mais definitivo, entende o que eu falo? Então não adianta ficar batendo ali no corpo físico se o problema tá nesses outros corpos. Por isso que é importante a gente abrir a mente, abrir a cabeça e o coração para entender essas informações. E elas é que vão te trazer resultados incríveis de transformação, tá bom? Então, quando eu te pergunto, né, o que você, quando você se olha no espelho, quando você está de frente para aquele espelho, o que você vê? Quem você vê? O que que você sente quando você olha aquele reflexo? O que que você tem vontade de falar, de fazer? Você tem vontade de sorrir, de chorar, né? Muitas vezes, principalmente nós mulheres, a gente busca o que está errado, os defeitos, o que que não está certo, o que que não está simétrico, o que que não está no padrão. Então a gente observa o que está faltando, o que está sobrando, o que está fora de lugar, né. A gente busca sempre aquilo que foi ensinado pra gente, o que é bonito e o que não é isso? Nós mulheres, né, nós somos muito cobradas e muito treinadas a buscar, os defeitos, porque a gente tem que ser perfeita, nós precisamos ser perfeitas em tudo, não é assim? E dar conta de tudo. E não, né, gente? Cada uma tem uma característica física só sua. Então tem mulheres que têm a cintura mais grossa, mulheres que têm a cintura mais fina, mulheres que têm a mama maior, a mama menor, os braços mais longos, a perna assim assado, o bumbum assim assado. Então, cada uma tem uma característica física única e é incrível isso. Ainda bem que nós somos diferentes, né? Ainda bem que a gente é diferente. Então, começa a olhar o que é bom, o que é só seu, né, é importante esse exercício, tá. E olha que coisa interessante, né, com esses estudos todos meus aí que eu aprofundei, eu aprendi o seguinte gente, e eu quero que vocês absorvam, né, absorvam essa informação que eu vou passar para vocês agora. Aquilo que você olha no espelho, na verdade, é só 1% do que você realmente é, ou seja, os seus 5 sentidos, eles captam somente 1% do que você é. Nós somos feitos de energia, né, o nosso corpo é uma energia mais condensada, mas é energia, e a nossa maior parte é mais sutil, a gente não consegue captar com o nosso olho. Então nós somos muito além do que a gente vê no espelho. Quando a gente entende isso, a gente entende que nós somos seres de poder, né. A gente é capaz de coisas incríveis que a gente nem sabe. E é isso que também eu vou ensinar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Então, é interessante que você entenda o seguinte, né, eu já falei e vou repetir aqui. É ser para ter. Eu preciso me sentir do jeito que eu quero me sentir, para depois ser, para depois ter, na verdade. Então, pense o seguinte, eu quero ser magra, eu quero ter saúde, vitalidade, eu quero ter um corpo funcional, um corpo, né, forte. O que que uma pessoa magra, que tem vitalidade, energia, tem um corpo funcional, o que que ela é? O que que ela faz normalmente? Quais são os hábitos que ela tem?
É essa pessoa que eu preciso me sentir agora. Então uma pessoa que tem, saúde, que tem o corpo mais magro, o que que ela faz? Qual que é o dia dela? Como ela se organiza? O que que ela precisa fazer para ser assim? É isso que você precisa buscar. Você precisa sentir-se primeiro, ou seja, mudar primeiro dentro, para depois ver a transformação fora, tá? A partir do momento que é, você começa a moldar o teu físico. Porque o nosso corpo físico, gente, ele é altamente moldável, ele é transformável, ele não é fixo. A gente envelhece, né? A gente muda com o tempo. Então perceba que esse corpo hoje ele pode ser transformado a qualquer momento, tá? Mas primeiro precisa ter mudanças, modificações internas. E aí, como é que a gente muda? Né? Ok, eu falei aqui para vocês que a gente precisa mudar internamente, mas como fazer isso? Existem algumas ferramentas que ao longo das lives, né, nos nossos próximos encontros, eu vou trazer para vocês. Hoje eu vou dar já alguns exercícios para vocês irem praticando e vendo as mudanças acontecerem, que são hoje exercícios de autovalorização, autoestima e autoamor de frente para o espelho e através de um diálogo interno, que é muito poderoso isso, tá, gente? A gente às vezes acha que é besteira, mas é muito poderoso. Olha só, o japonês, o fotógrafo Masaru Emoto, que é um cientista também, ele fez um experimento que vocês vão ver aí na tela. O que que ele fez, né? Ele fez um experimento com água em que ele colocou água em recipientes diferentes, e nesses recipientes ele colocava palavras, desculpa, eh, algumas vezes positivas, então, eu te amo, obrigado, palavras de apoio, às vezes alguma oração, algumas questões positivas para aquela água, para aqueles recipientes, pensando, falando e a escrita, né, colada ali no recipiente. Em outros, ele fazia a questão negativa, então colocava palavras negativas, eu te odeio, ódio, enfim, né, questões negativas na mesma intensidade das positivas. E aí o que que ele fez? Ele pegou e congelou essa molécula de água e ele percebeu que a estrutura da molécula da água muda conforme aquilo que você pensa e que você fala. Então, olha só a força que tem, né, a força energética, a força de vibração que tem as nossas palavras e os nossos pensamentos. Se nós somos seres feitos de 70% de água, imagina como isso influencia o que você fala para você mesma, internamente, esse diálogo interno, ou se olhando no espelho, né. Eh, eu recebo muitas alunas lá no estúdio de pilates e quando a gente faz algumas questões mais profundas, a maioria delas que tem dor física, dores crônicas, né, aquela dor que a pessoa perde função, aquela dor que a pessoa não consegue fazer nada na vida, são pessoas que falam mal delas mesmas, né, que se criticam demais, ou criticam muitos outros, porque isso volta pra gente. Então, gente, não tem como fugir disso, né, e não tem como não saber disso. Então, perceba o teu diálogo interno. O que que você está falando sobre você? O que que você está fazendo sobre você? Esse diálogo, essa voz interna, né, o que que ela fala para você na maior parte do teu dia? Que você não consegue, que você não pode, que não é para você, isso não é para mim, não mereço, né. E o que que eu falo quando eu olho no espelho? O que que vem na minha mente? Então percebam isso, esse é o primeiro passo para transformar o teu físico, a tua biologia, para transformar definitivamente o teu corpo, tá bom? E aí eu vou trazer para vocês o primeiro exercício, que é o diálogo interno.
que vem muito dos estudos do Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista, tá? Ele estuda muitíssimo, ele faz pesquisas, experimentos, eh, com esse diálogo interno, então ele estuda muito a questão energética, vibracional, né, que a gente tem um poder dentro da gente muito grande, e ele tenta estudar isso para mostrar que realmente a coisa funciona, tá. Então, a gente tem uma conversa interna, né, do que é certo, do que é errado, de que eu não sei fazer e tal. A gente precisa primeiro prestar atenção nessa conversa interna, tá. E pensa no seguinte, gente, os nossos pensamentos, tudo que você pensa, isso gera uma sensação, um sentimento. Através desse sentimento são liberadas substâncias químicas que afetam todo o nosso corpo. Então, se você pensa que você não consegue, que você está no fundo do poço, que você é feia, que não conquista nada, o que que acontece? Vem aquela sensação, porque é liberada uma cascata de neurotransmissores, de hormônios, que passa informação para o teu corpo que ferrou, né? Que você está num estado de estresse, de crítica. O que que acontece? O teu sistema imunológico é ativo, então ele fica lá querendo, entender o que está rolando, porque ele acha que vem um agente infeccioso, vem uma ameaça. Você entra num estado de luta ou fuga, então você precisa lutar ou fugir daquilo. A tua mente acha que é uma ameaça, e aí neurotransmissores e hormônios, né, cortisol, adrenalina são liberados e você fica num estado de sobrevivência. E esse estado de sobrevivência, você não o corpo, ele não está pronto para criar algo novo. Ele não está pronto e disponível para se curar. A tua mente ali não está preocupada agora em fazer projetos a médio e a longo prazo, né. O teu sistema imunológico, ele não se refaz, ele não está ali pronto, ele já está, né, tentando lutar com aquilo. Então, gente, esse estresse a longo prazo dá tem consequências biológicas, físicas no nosso corpo. Então, olha só, isso começa com um pensamento. E se a gente não observa, né, não está observando esses pensamentos, a gente vive nesse estado, de estresse uma vida toda. Só que a conta chega, né, uma hora a conta chega. Ou com excesso de peso, ou com ansiedade, com depressão, uma hora a conta chega. Então a gente precisa ter clareza do que a gente pensa e no que a gente sente e fazer as mudanças necessárias. Então, se você começa a imaginar, né, a pensar coisas negativas, você tem que tentar mudar isso, mudar o teu diálogo interno. Não, eu sou boa no que eu faço, eu sou capaz, eu sou bonita, eu sou saudável. Vai trazendo isso para você, tá? Então, olha a importância disso, né? E muita gente não sabe, muita gente não tem consciência e clareza do que pensa durante o dia. E isso é que influencia a nossa vida, tá? Então, imagina quando você acordar de manhã, ao invés de pegar esse é o primeiro exercício, tá? Então já coloca aí na tua agenda que você vai ter que fazer isso todos os dias. Quando você acorda, você vai pegar o seu celular, ao invés de clicar lá na rede social e ficar olhando todas aquelas imagens, aquelas fotos, noticiário, não, você não vai fazer isso. Num primeiro momento, você vai colocar uma música, se possível um fone ou não, tá? Vai colocar uma música que te empodere, aquela música que vai melhorar o teu dia, que vai elevar a tua vibração. Você vai colocar aquela música, vai sentar, né, sentadinha, reta, vai colocar as mãos no teu coração ali, bem próximo, sentir o teu batimento cardíaco. Fazer 3 respirações muito profundas e vai repetir: "Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou capaz de fazer tudo aquilo que eu desejo fazer, eu sou organizada, eu tenho um corpo saudável, sou muito grata pela vida hoje, por ter aberto os meus olhos, sabe, por ter um corpo, por ter recebido esse presente divino". Quando você acorda assim, o teu corpo vibra diferente. Cada célula recebe essa informação.
Porque eu não sei se você sabe, cada célula são seres individuais que recebem o comando da tua mente. É a tua mente que é o grande capitão desse navio. Então, se você manda esse tipo de informação para suas células, a tua biologia vai mudar, né? A parte física já começa a mudar. Novas conexões nervosas você começa a fazer no teu cérebro. E quanto mais você repete isso, gente, imagina que você está num campo e aí você caminha num dia. Você caminha 2, 3, caminha todos os dias, aquele campo, ele vai abrindo um caminho ali, vai formando uma trilha ali. É exatamente isso que acontece no nosso cérebro. Quanto mais você repete aquilo, mais as conexões nervosas se fortalecem, aquilo forma um padrão, um hábito. E o teu corpo todo vai absorvendo isso como um padrão. E aí você começa a ver as transformações, começa a se olhar de um jeito diferente. Então, assim, né? Tem que fazer todos os dias, tá? Outro exercício que eu vou deixar para vocês são afirmações positivas de frente ao espelho. Então você, primeiro, né, vai acordar, vai sentar na sua cama e fazer afirmações positivas, né, principalmente trazendo sensação. Quanto mais sentimento você traz nessas afirmações positivas, se sentindo mesmo assim, mais ela tem poder, tá bom? E aí, quando você for ao banheiro, né, fazer sua higiene pessoal, tomar seu banho, você vai se olhar bem lá no fundo dos seus olhos, olhando, tentando olhar a tua alma, a tua essência, e vai falar o seguinte: eu te amo de verdade. Aí pode até falar seu nome, Sara, eu te amo de verdade. Você é merecedora dos melhores presentes que a vida tem a oferecer. Gente, muitas vezes a gente não se acha merecedora, mas todas nós somos merecedoras do melhor que a vida tem a oferecer. Eu sou sim merecedora, eu faço o meu melhor, eu mereço o melhor. Você merece ter um corpo saudável, você merece ter um corpo bonito, você merece ter um corpo forte, você merece amar e ser amada. Você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa maravilhosa. Eu te amo, eu me perdoo, eu te perdoo, porque o que que acontece? Muitas vezes a gente erra, e que bom que a gente erra, né? Afinal, a gente está aqui nessa existência, nesse planeta Terra, para errar. É lógico, errou, né? Aprendeu com aquela situação, vamos lá, se limpa, né? Sacode a poeira e ó, bora para a vida, de novo. E lá na frente vai errar, porque nós não somos seres iluminados, meus amores. Nós não somos seres prontos, nós somos seres em construção, né? Então, ok, errei, vou tentar o meu melhor amanhã. Então, ter essa cabeça, essa mentalidade ajuda muito, ok? E aí, uma coisa muito mais profunda, né? Eu perdoo os meus pais, porque eles fizeram o melhor que eles puderam naquele momento, com o nível de consciência que eles tinham naquele momento. Então, assim, perdoar os pais é fundamental para curar um monte de coisa dentro da gente. Entender que aquela situação, aquelas situações vividas na infância e na adolescência eram necessárias para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Não tem como fugir disso. Ai, será que seria diferente? Não, não. Você tinha que vivenciar aquilo, porque tudo, um dia vocês vão entender, que tudo é para o nosso bem, tudo é para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento, entendem? Então, perdoar os nossos pais é um passo fundamental para a nossa autocura, tá? Eu te amo, criança. Criança que está aí dentro, né? A Sara, pequenininha, que está aí dentro. Olha dentro dos olhos dela quando você se olha no espelho e vê aquela criança, né? Aquele cabelinho, aquela franjinha, aquela roupinha, né? Que você usava. Olha dentro dos olhos dela e diga que você está com ela, porque na verdade você está e sempre teve. Você sempre esteve pertinho dela. Então diga a ela o quanto você a ama, o quanto ela é especial, o quanto vocês estão juntas e são importantes uma para outra, né? Pegar essa criança, afagar ela, dar carinho, beijinho, pegar ela no colo, conversa com a sua criança todos os dias, fala, meu amor, estamos juntos, olha aqui ó, o que eu consegui hoje, olha aqui a conquista, né, que eu
fiz, que eu realizei hoje. Comemora junto com a sua criança e você vai ver coisas incríveis acontecerem, tá? Eu amo você, corpo. Eu te amo, meu corpo. Eu amo meu corpo. É muito importante a gente ter essa afirmação de que a gente ama o nosso corpo, porque o nosso corpo, gente, é uma consciência, tá? Que nem eu falei, cada célula é um ser individual. Se a gente fala com cada célula do corpo, eu te amo, você é importante para mim, estamos junto, obrigada por tudo. Cara, assim, ele recebe essa informação. Lembra lá do experimento da água? Então vai falando com o teu corpo, o quanto ele é importante para você, o quanto você o ama, tá? E aí o que vocês vão fazer? Depois desses 2 exercícios, eu gostaria muito que vocês tiverem um diáriozinho, um caderninho pequenininho. Por quê? Quando você repetir essas afirmações, a tua mente vai falar assim, ó: "Mentira, imagina, não é verdade o que você está falando, você está louca. Onde você pegou isso? Onde você aprendeu isso? É bonita nada, é valiosa nada, né, é incrível nada". Então a mente, ela vai trazer tudo aquilo que ela já conhece como programação, porque a mente, gente, ela gosta do que é conhecido, do que é novo ela tem receio. E a gente se vicia nessas sensações, nesses comportamentos conhecidos. Então ela vai querer o conhecido. O que ela vai querer? Que você fale que você é feia, que você não merece, porque é o conhecido, mesmo que isso seja prejudicial para a gente. Então tudo que é novo, que você faz de maneira nova, vai ocasionar um desconforto para a mente e para o teu corpo também, tá? Então, você vai anotar tudo aquilo que você sente quando você repete essas afirmações positivas. Por exemplo, ó, eu amo meu corpo. Aí a mente fala assim: "Mas você não gosta disso que você está vendo no espelho. Você não está no padrão. Olha aí essa barriga, olha aí essa coxa, essa perna, essa mama, como é que tá", né. Isso vem. Eu sei disso porque eu já fiz essa experiência, faço todos os dias, e isso vem na mente da gente, né. Aí o que você vai fazer? Observou que teve esse pensamento contraditório, esse sentimento contraditório, você vai anotar. Então na frase: "Eu amo meu corpo, eu não me sinto com um corpo bonito", ok? Você anotou isso. O que você sentiu? "Ah, eu senti uma sensação de frustração que eu não consigo". Então você anota também. Por quê, gente? Porque a partir daí a gente consegue captar quais são as nossas crenças, quais são as feridas emocionais envolvidas. Então não é que a gente vai identificar, mas a gente vai já começar a entender da onde que vem, né, a causa dessa mudança da imagem, né, desse reflexo que você vê no espelho, tá? Dessa projeção. Então você vai anotando. Aí o que você vai fazer? Você identificou que a sensação não foi positiva, que a mente não trouxe uma questão positiva. Então você vai refazer a afirmação positiva. Então assim, ó, eu amo meu corpo. Ok, eu tô com excesso de peso agora, eu tô com essa capa de gordura envolvida em mim. Então eu preciso amar meu corpo agora, então eu amo meu corpo agora e conforme ele vai mudando. Então conforme eu vou emagrecendo, eu vou amando e amando e amando. Então eu amo essa pessoa agora com tudo que tem dentro dela, né, com todas as qualidades, com todos os defeitos, com tudo que eu fui construída, né, porque tudo foi muito importante para mim, tá? Então eu vou fazendo essa afirmação, amando o que eu vejo hoje e conforme o meu corpo vai modificando, porque o nosso corpo, gente, muda todos os dias. Todos os dias a gente, o nosso corpo morrem bilhões de células. Então, o tempo todo o nosso corpo está mudando, a gente envelhece, o formato do corpo muda, a fisionomia muda, tudo muda e é ok, natural, certo? Então eu preciso aprender a amar o que eu vejo hoje e as mudanças que estão vindo que, ok, faz parte, é natural, né? Então vai trabalhando isso, você tem que transformar a sensação negativa em algo positivo, tá bom? E praticar todos os dias, no mínimo 21 dias. O ideal é que faça para sempre, que nem hoje, é um ritual para mim, eu sempre faço todos os dias
a minha meditação e as minhas afirmações positivas, eu faço todos os dias. E foi aí que eu comecei a ver as transformações no meu corpo físico, tá? Que eu fui mudando dentro de mim essa programação, né? E aí você vai percebendo, conforme vai passando o tempo, que algumas coisas vão mudando. Você começa a se ver de uma maneira diferente. Você começa a se tornar uma pessoa mais confiante. Você começa a se gostar mais, começa a observar suas qualidades, suas características bonitas, lindas. E aí, a partir daí, você tem uma necessidade de querer se cuidar, de querer comer melhor, de querer se exercitar, de querer cuidar da pessoa que é mais importante da tua vida, que é você mesma. Então percebe que a mudança é dentro primeiro, para depois a gente observar fora e fazer as ações que são necessárias para que a gente possa ter um corpo mais magro, mais saudável? Então, gente, não tem, é assim, ó, o que eu tô passando para vocês é ouro, ouro em pó, tá? Se você praticar todos os dias essas afirmações que eu tô falando, né, mudar esse diálogo interno, você já vai ver muitas mudanças acontecendo no teu corpo físico e no teu jeito de se relacionar, no teu jeito de se relacionar com a comida, com as pessoas, de se ver no espelho, tá? Se puder, não só, né, de manhã, mas durante o dia, se der, sei lá, viu algum reflexo ou na janela, ou no espelho, no banheiro, vai repetindo. Quanto mais você faz isso, lembra do caminho? Quanto mais você percorre aquele caminho de grama, mais ele se forma. Se você passa ali por 2 dias e não volta mais, o que que acontece? O mato toma conta. E aquela conexão nervosa ali, ela se desfaz. Então você precisa aprender que tem que ser todos os dias. Você não escova os dentes todos os dias? Você não toma banho todos os dias? Você não vai ao trabalho todos os dias? Então faça alguma coisa que vai transformar você, a sua vida. Poxa, gente, tenta jogar uma consistência aí, que é a partir daí que muita coisa vai mudar. É o primeiro passo, tá? E aí você vai ter um novo jeito de se ver. Você vai começar a se ver como uma nova pessoa. E eu vou trazer algumas diquinhas aqui do que você não pode fazer nesse período, tá? Porque pode atrapalhar muito esse processo de autocura, de autotransformação, que é críticas. Quando você se critica, né, a gente já viu o experimento da água, que muda o teu físico, que muda as emoções, que muda os pensamentos. Então, quando você critica, você gera mais daquilo na tua vida. Você gera conexões nervosas que se conectam ali, se fortalecem. Substâncias químicas são produzidas, o teu corpo fica viciado naquilo, né? Então, quanto mais você pratica autocrítica, mais o teu corpo vai querer aquilo, mais a tua mente vai querer aquilo. E para sair, gente, é muito mais complicado, tá? Então, não se critique. E quando a gente se critica, não é só o corpo físico, a mente que são afetadas, a nossa alma sente. Sabe, dá uma dor, sabe aquela dor na alma que dá? Nossa alma sente isso. E aquela questão, né, que eu falei para vocês do soul, porque a nossa alma, ela quer aflorar essa parte mais sábia da gente, mais pura, né, cheia de amor, cheia de luz, ela quer aflorar na gente. Só que as críticas, o que que elas fazem? Elas deixam essa parte mais sábia, mais escondida dentro da gente. E aí o medo toma conta, sabe? Aqueles receios, aquelas angústias, aquelas sensações destrutivas aumentam ainda mais. Então, se você se critica, você não permite que a tua essência tome conta de você e guie você, tá? Apoie-se sempre, né? Eu sempre falo, eu sempre brinco com os meus alunos e com as pessoas com que eu atendo, que a gente precisa se apoiar em tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, eu no exercício físico, ali durante o exercício físico, dá uma sensação de que, meu Deus, eu preciso parar com isso. Ai, que sofrimento. Ai, não sei o quê. Quando você se apoia durante, fala, vamos, Sara, você consegue, bora, você é forte, uhul! Quando a gente se apoia, gente, o negócio vai, né?
ou um projeto, ou começar um processo de emagrecimento, quando você se apoia, bora menina. Gente, esses apoios, esse diálogo interno de apoio faz uma diferença incrível. Então apoie você, não espere isso fora de você. Não espere eh, por exemplo, do marido, dos filhos, do pai, da mãe. Você não tem que ter esse apoio externo. Isso tem que vir de dentro de você. É você com você, tá? O nosso maior desafio somos nós mesmos. Não é o tempo, não é o financeiro, não é a pessoa fulana de tal, não é o trabalho, não é. Não! É você com você mesmo. Quando você entende isso, você tem um poder nas suas mãos, da sua vida, que você pode transformar tudo, tá? Seja amorosa com você. Quando você come, escolhe os alimentos que você, ó, põe para dentro, escolhe com amor. Imagina que tem uma comunidade aqui, ó, né, no teu corpo. Como você pode amar essa comunidade? Escolher ações no teu dia a dia que você pode melhorar essa comunidade, né, que é o teu corpo, cada célula do teu corpo. Então, se cuide, faça o seu exercício físico com amor, se alimente nutrindo o teu corpo com amor. Faça isso com amor, amor por você mesma, tá? E é importante a gente trazer para o nosso dia a dia coisas que nos fazem bem. Então, por exemplo, eu tenho uma música que eu escuto todos os dias de manhã, que eleva a minha vibração, né, que transforma o meu dia ali. Às vezes eu acordo meio cansada, meio desanimada, eu coloco a música e ó, vamos lá, sabe, eu danço, me mexo um pouco, respiro, uh, você começa. Tem gente que gosta de música mais potente, tem gente que gosta de respirar, de fazer um exercício físico, ou de assistir um vídeo alegre, feliz, que você dê risada. Qualquer coisa que você faça que eleve a tua vibração naquele dia. Porque a gente acha que o melhor dia da semana é sexta e sábado, né? O final de semana. Gente, a segunda-feira pode ser incrível. E quando a gente entra num processo de emagrecimento, a gente acha esse processo chato. Ai, não vai passar nunca? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa jornada do emagrecimento, que é incrível. Esse dia a dia é que é a vida. As realizações, né? O emagrecimento, o casamento, o nascimento do filho, sei lá, as coisas que a gente busca, isso é só 1% da vida, que é fantástico também, mas é só 1% da vida. A vida ali, sabe, o dia a dia é que é a vida, que é gostoso. Então, se você puder trazer coisas incríveis para o teu dia, vai te ajudar muito, tá? Sorria sempre. O fato de você, ó, sorrir, o sistema nervoso já entende que, poxa, ela está sorrindo, vamos liberar hormônios do bem-estar. O fato de você simplesmente fazer isso aqui, ó, com teu lábio, sabe? Mexer esses músculos aqui, o teu sistema nervoso já entende que, ok, ela está bem. Então, tenta sorrir, tá? Não espere algo acontecer para aí poder ser feliz, né? Que nem eu falei agora. Não espere emagrecer, sei lá, os seus 20 quilos para aí, nossa, aí vai ser o auge. Posso falar uma coisa? Não, não vai ser. Quando a gente conquista algo que a gente quer muito, a gente tem ali 2, 3, 4 dias de satisfação. Depois a gente vai buscar outra coisa para dar essa satisfação para gente, entendem? Então você vivencia aquilo ali por algum tempo, mas aquilo tem um fim, né? É um ciclo. Então você chegou naquele resultado, você curte um pouquinho e ok, né? Então, entenda uma coisa, é dia a dia. A felicidade, a vida é agora, não é quando eu conquistar o que eu tanto desejo, tá bom? E se ame agora. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, mas antes eu vou pedir para você sentar, arruma aí a tua postura na cadeira, senta reta, relaxa as suas mãos nas coxas, fecha os olhos um pouquinho, respira bem profundo, acalma o teu coraçãozinho, tenta acalmar um pouquinho a sua mente, respira profundo. E eu vou te perguntar uma coisa. Pensa agora, aí na sua telinha mental, com os olhos fechados,
Pensa num corpo bonito. Pensa num corpo lindo. Qual o formato desse corpo? Como são os pés, as pernas, o abdômen, o tronco, as mãos, as unhas, os braços? Como que é o rosto dessa pessoa? Os olhos, o nariz, a boca, os dentes. Como que é o cabelo dessa pessoa? Agora pensa como essa pessoa se veste. O que ela usa? Como ela anda? Como ela caminha? Como ela senta? Agora abre seus olhos. E agora eu te pergunto, quem você pensou? Quem é essa pessoa? É uma influencer fitness? É uma atriz? Uma personalidade muito famosa? É alguém da sua família? Quem é essa pessoa? Assim, ó, deixa eu falar uma coisa para você. A resposta para essa pergunta só pode ser você. Então, quando eu te perguntar, pensa numa pessoa bonita. Quem que é a pessoa mais linda que você acha? A resposta precisa ser você mesma, tá? Quando eu fecho os meus olhos e penso em alguém bonita, eu penso em mim. Gente, sou eu, é o meu corpo, todas as minhas vivências, minhas experiências, a minha história. Eu tenho que ter essa percepção e não tem nada a ver com arrogância, com se achar, tá? A gente entra nesse erro, entra nessa pilha, né? Gente, você precisa entender que você é a pessoa mais importante deste mundo inteiro. Que você tem características próprias, que você tem uma história própria, que você vivenciou experiências próprias, que você tem características emocionais, sabe, físicas próprias. Que muita coisa pode ser melhorada, sim, nós estamos aqui para isso, mas que você é única. E se amar profundamente, gente, é o primeiro passo para transformar o seu corpo e transformar a sua vida de forma definitiva. Bom, é isso que eu vim passar para vocês nesse nosso primeiro encontro. Eu espero que vocês tenham absorvido essas informações e que pratiquem esses exercícios. E conforme vai passando os nossos encontros, vocês vão entender que, com o tempo, fazendo as limpezas necessárias, entendendo como tudo funciona, vocês vão aprender a acessar superpoderes internos que vão ajudar você a transformar o teu corpo e a tua vida de forma definitiva, tá bom? Então até o nosso próximo encontro. Beijinhos para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima e bora lá.